Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal do professor Célio Bento. E na aula de hoje a gente irá aprender o emprego correto de eu ou mim. Saber quando usar adequadamente o pronome pessoal do caso reto ou o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu trouxe essa aula porque eu tenho observado na fala ou na escrita das pessoas o emprego errôneo desses dois pronomes, o que acaba por poluir a oralidade daqueles que precisam usar a língua padrão. Então, dando sequência, vamos lá. Emprega-se o eu quando o pronome assumir a função de sujeito, ou seja, quando vier praticando a ação. Exemplo: traga água para eu beber. Veja que quem pratica a ação aqui sou eu. Então eu exerce função de sujeito porque é ele que pratica a ação. De uma outra forma, num outro exemplo aqui, a gente poderia dizer: comprei o livro para eu ler. Veja que, apesar de eu ter uma preposição aqui, quem realiza a ação de ler sou eu. Então, nesse caso, eu é o sujeito da frase. Já o emprego do mim, o mim será empregado quando assumir função de objeto, ou seja, quando receber a ação. Lembrando que ele sempre vem precedido de preposição. Uma preposição em que não exige complemento de verbo, porque nesse caso ele está recebendo a ação. Um exemplo na frase: traga água para mim. Veja que eu tenho a preposição e tenho o pronome mim, pronome oblíquo mim. Nesse caso, o emprego correto é o mim. Mas, se na frente tivesse o verbo banhar, aí já não seria mais mim, porque embora estivesse precedido pela preposição, eu teria aqui um verbo, e aí ele deixaria de ser objeto e passaria a ser sujeito, porque ele passaria a executar a ação. Então, traga água para mim banhar. Não, traga água para eu banhar. Se eu tiro o verbo, deixa de ser eu e passa a ser mim. Então, concluindo, eu sempre irei empregar mim quando vier precedido de uma preposição e não for seguido por um verbo. Então, nesse caso, ele recebe a ação. Ele deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Então, dando sequência na aula, nós iremos completar com mim ou eu. Veja só. Ele trouxe laranjas para... Analise. A palavra que vem aqui, estará, é recebendo ou praticando a ação? Nesse caso, estará recebendo. Então, exerce a função de objeto. Aqui, vocês trarão as atividades para me corrigir? Para eu corrigir. Porque eu aqui é quem irá executar a ação. Então, nesse caso, o eu é sujeito. Então, aqui é para eu corrigir. Porque eu é quem pratica a ação. Os bombons são para mim usar na torta ou para eu usar na torta? Então, veja, quem vai praticar a ação? Então, nesse caso, eu pratico a ação. Se eu pratico a ação, eu exerce a função de sujeito e não de objeto. Os bombons são para eu usar na torta. Veja o seguinte: se aqui eu tiro a parte aqui, ó, se eu tiro aqui, os bombons são para mim.
Mas se eu completo essa oração usar na torta, então fica: os bombons são para eu usar na torta. Porque, e como eu disse anteriormente, ele passa a exercer a função de sujeito. O chocolate é para mim. Veja que aqui o mim recebe a ação. Ele exerce a função de objeto, porque é quem recebe a ação. O chocolate é para mim. Veja nessa frase aqui: os ingressos são para mim. Os ingressos são para mim. Porque mim aqui nessa frase exerce função de objeto e não de sujeito. Não há verbo aqui na frente. Então, se não há verbo à frente, completa-se com mim. Desde quando você manda em eu? Não. Desde quando você manda em mim. Eu vou colocar o mim aqui, completar com mim, porque eu tenho uma preposição antecedida, porque o mim vem antecedido de uma preposição e não é seguido por um verbo. É de suma importância que você guarde que não se aplica mim antes de verbo. Não se aplica mim antes de verbo. Então, essa foi a nossa aula de hoje e peço a você que curta, que compartilhe e que se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E até uma próxima aula, se Deus quiser.